Olá, tem uma decisão super importante do Supremo Tribunal Federal que está mudando as regras do jogo para a conta de luz. E olha, isso mexe diretamente com o bolso de milhões de brasileiros, viu? Então, bora mergulhar nisso e entender o que realmente mudou. Pois é, quem nunca pegou a conta de energia e ficou tentando decifrar aquela sopa de letrinhas, né? É tanto código, tanta sigla, mas acredite, entender o que está por trás desses termos é o primeiro passo para a gente saber exatamente quais são os nossos direitos. Então, para começar, vamos fazer exatamente isso. Vamos decifrar os principais componentes da conta que estão bem no centro dessa discussão toda. O primeiro da lista e o protagonista da nossa história é o ICMS. Pense nele como um imposto estadual que incide sobre quase tudo que a gente compra ou usa. E isso inclui, claro, a energia elétrica que chega na nossa casa. Logo depois, a gente tem a TUSD. Essa aqui é fácil de entender. É basicamente a taxa de entrega final. Sabe os postes e fios na sua rua? A TUSD cobra o custo para usar essa estrutura toda e garantir que a eletricidade chegue direitinho na tomada. E tem também a TUST. Se a TUSD é entrega local, a TUST é tipo frete de longa distância. É a taxa que a gente paga para usar aquelas gigantescas linhas de transmissão que cruzam o país trazendo a energia lá da usina até a nossa cidade. É como se fosse o pedágio das rodovias da eletricidade. E é aqui que o nó começa, o ponto crucial da questão. Durante muito tempo, o ICMS não era calculado só em cima da energia que a gente de fato consumiu. Não, o imposto também era aplicado sobre o custo do transporte e da distribuição. Ou seja, em cima da TUST e da TUSD. Bom, essa prática, como era de se esperar, gerou uma briga judicial que durou anos. E essa batalha toda chegou ao fim com uma decisão, assim, histórica. O ponto de virada veio lá de cima, do Supremo Tribunal Federal. E a decisão foi clara, direta e reta. O STF disse que essa cobrança é inconstitucional. Simples assim. Em outras palavras, cobrar ICMS sobre a TUST e a TUSD feria as regras da nossa Constituição. Foi uma declaração poderosa que mudou completamente o cenário. E a lógica por trás da decisão é bem interessante. O tribunal fez uma distinção fundamental. O ICMS, que é um imposto sobre mercadoria, só pode ser cobrado sobre a energia em si, a eletricidade que a gente consome. Já a transmissão e a distribuição, TUST e TUSD, são consideradas serviços. E serviço não é mercadoria. Logo, não poderiam ser tributadas da mesma forma. Faz todo sentido, não é? Certo. Com a decisão na mesa, a grande pergunta que fica é: e aí? O que isso significa na prática para quem paga a conta todo mês? Os impactos são basicamente dois, e são ótimos. Primeiro, as contas futuras tendem a vir mais baratas, já que a base de cálculo do imposto diminuiu. E segundo, e talvez o mais esperado, surge o direito de pedir de volta o que foi pago a mais no passado. E quando a gente fala do passado, estamos falando de quanto tempo? A lei permite que essa restituição seja pedida para os pagamentos feitos nos últimos 5 anos. Pensa bem, dependendo do consumo, isso pode ser uma quantia bem significativa. Então, qual é o caminho das pedras? São 3 passos básicos. Primeiro, juntar a papelada, as contas de luz dos últimos 5 anos. O segundo passo é muito importante, buscar ajuda de quem entende do assunto para analisar o caso. E o terceiro é, com essa orientação, dar entrada no pedido para reaver os valores, seja pela via administrativa ou judicial. Mas, claro, toda a história tem dois lados. Essa mudança não afeta só o consumidor, ela também gera um impacto bem grande do outro lado do balcão. É preciso entender que para os Estados, a decisão representa uma baita queda na arrecadação. Esse dinheiro que antes entrava nos cofres públicos, agora simplesmente deixa de existir, criando um desafio fiscal enorme para os governos estaduais. Bom, chegando ao fim da nossa análise, qual é a grande lição que fica de toda essa história? Essa decisão do STF é, acima de tudo, um grande lembrete de como é importante a gente entender o que está por trás dos números. Revelou-se um custo que estava ali escondido na nossa frente o tempo todo. E isso nos leva a uma reflexão. Se essa cobrança passou batida por tanto tempo, o que mais será que pode estar escondido em outras contas e contratos do nosso dia-a-dia? Fica aí a pergunta para a gente pensar.